Você fica confuso e tem dificuldade na hora de calcular o preço certo do seu artesanato? Se sim, então continue assistindo essa rápida apresentação, porque dentro dos próximos minutos eu vou te ajudar a calcular o preço de venda das suas peças. E também vou falar quais são os 3 maiores erros que a maioria das pessoas que amam fazer artesanato comete na hora de dizer o seu preço. Veja, o que eu vou te ensinar hoje funciona independente do tipo de artesanato que você faça, e essas dicas vão ajudar tanto pessoas que já vendem os seus artesanatos e querem ter mais lucro, querem que os clientes parem de reclamar que o preço está caro, e vai ajudar também aqueles que desejam começar a vender, porém ficam inseguros na hora de precificar. Além disso, no final dessa curta apresentação eu vou te mostrar uma maneira diferente, porém mais fácil, de calcular o preço certo do seu artesanato, e vou falar como algumas pessoas poderão utilizar para precificar as suas peças de forma rápida, segura e sem ficar se preocupando com contas de matemática. Antes, deixa eu me apresentar rapidamente, porque pode ser que você esteja se perguntando, quem sou eu para te ensinar isso tudo? Bem, meu nome é Lucas, sou fundador do site Arte com Papel, e apesar de hoje eu conseguir calcular preço de forma segura e rápida, eu sou uma pessoa normal, que ficava perdido e inseguro na hora de falar o preço. Eu ficava na dúvida se eu estava desvalorizando meu trabalho e se eu estava saindo no prejuízo ao cobrar barato, e ao mesmo tempo tinha medo de cobrar mais caro e ninguém comprar. O que eu vou compartilhar aqui com você é com base na minha experiência real do dia a dia, nas dúvidas dos meus alunos e das outras dúvidas deixadas por várias pessoas que me acompanham e pedem minha ajuda no blog do Arte com Papel. Eu vou começar falando sobre os 3 maiores erros que você deve evitar e que muita gente comete. O primeiro erro é usar a famosa fórmula que manda multiplicar por 3 o custo com o material. Você já ouviu falar dessa fórmula? Eu já usei. O problema é que no final você fica sem saber se você está realmente ganhando ou perdendo dinheiro, e o pior de tudo é ficar sem saber qual o menor valor que você pode cobrar sem sair no prejuízo. Deixa eu esclarecer com um exemplo. Se você gastou R$20 com materiais e usa essa fórmula, você está vendendo suas peças por R$60. E digamos que um cliente insista em comprar por R$55. Será que é melhor você vender? Ou você vai sair no prejuízo? Percebeu o perigo de usar essa fórmula? Mas pode ser que você esteja se perguntando, será que só R$5 faz tanta diferença? R$5 faz muita diferença, você vai entender no exemplo que eu preparei para explicar o segundo erro. O segundo erro é não ter todos os custos na ponta do lápis. Preço é coisa séria, e qualquer erro pode te dar prejuízo e acabar com seus sonhos de ganhar dinheiro fazendo algo que você ama. Imagina só se você erra nas contas e fica com R$5 de prejuízo em uma peça. Se você fizer 20 peças no mês, estamos falando de um prejuízo de R$100, e isso em 12 meses vira R$1.200 de prejuízo. É praticamente uma bola de neve que só faz aumentar. Por isso que digo, você deve anotar todos os seus custos, e isso é um hábito que você precisa desenvolver se você quiser ter sucesso vendendo suas peças. E antes de explicar cada um desses custos detalhadamente, eu vou explicar o terceiro erro. O terceiro erro é esquecer de incluir o seu salário no preço de venda. Por incrível que pareça, esse erro é o mais comum. Muitos artesãos pensam que o salário deve ser tirado do que sobra, porém isso está errado. Você deve pensar o seu artesanato como uma empresa. O seu salário deve estar incluído no preço de venda da sua peça e o lucro deve estar incluído separadamente. O seu salário vai para o seu bolso, o lucro vai para o caixa da empresa para você investir em materiais, ferramentas, cursos e tudo mais. Se você esquecer de separar, no final você vai ficar desestimulado achando que artesanato é pouco valorizado e na verdade é o contrário. Para você ter uma ideia, o artesanato movimenta mais de 50 bilhões de reais segundo o IBGE, e isso é uma ótima notícia para você também. Porém, para você se aproveitar disso e também fazer parte do grupo de pessoas que está tendo lucro e vivendo bem de artesanato, você tem que calcular o preço de forma correta. O preço tem que ser justo para você e para seu cliente. Nesse ponto da apresentação, você já aprendeu 3 coisas importantes. A primeira é parar de usar fórmulas mágicas para calcular preço de venda. Isso pode trazer prejuízo em várias situações. A segunda é ter anotado cada um dos seus custos, inclusive guardando notas fiscais de materiais que você compra para você saber exatamente quanto custou cada um. E a terceira é incluir o seu salário no preço de venda das peças, e esse salário deve ser separado do lucro. É importante ter um equilíbrio, e para ter esse equilíbrio você deve conhecer os elementos que compõem o preço de venda, e eu vou explicar cada um deles agora. O cálculo do preço de venda é formado pelos custos estruturais, custo de produção e embalagem, custo de entrega, custo com divulgação, margem de lucro, comissões e impostos. Calma, eu vou explicar cada um detalhadamente para que você entenda direitinho. Eu gosto de imaginar cada um desses elementos como um bloco ou tijolo que no final, quando estão juntos, formam o preço de venda. Antes de entrar nos detalhes, recomendo que você preste bem atenção. Pegue um caderninho para fazer alguma anotação e para fazer o cálculo do seu artesanato aqui comigo. Vamos lá? Primeiro, vamos falar do custo estrutural. Esse é o custo do seu ambiente de trabalho, como água, energia, telefone, internet, aluguel e também depreciação. A depreciação é o desgaste natural que as suas ferramentas, máquinas e móveis sofrem com o tempo. Pode ser que você esteja se perguntando, mas o que a água, os móveis e o telefone tem a ver com a peça que eu produzo?
É importante que você perceba que tudo isso está indiretamente ligado ao custo da sua peça e eles devem ser levados em consideração. Afinal, sem essa estrutura é impossível produzir a peça que você vai vender. Todo esse ambiente é o que garante que você tenha um lugar adequado para produzir uma peça de qualidade. Veja, quando você produz uma peça é como se você estivesse alugando todo o ambiente, suas ferramentas, sua mão de obra, seu tempo para o seu cliente. E o custo com todo esse aluguel deve ser incluído no preço de venda, porque se o seu cliente não paga por isso, quem vai pagar é você. E não é justo você pagar por algo que foi utilizado para outra pessoa. E mesmo que você faça artesanato em casa, é importante que você estipule um valor do aluguel para cada um desses itens. Então vamos falar sobre cada um. O primeiro é o aluguel. Ele é o valor mensal pago pela sua área de trabalho. Se você tem um ateliê alugado, é mais fácil saber esse valor, mas caso você trabalhe em casa sem pagar aluguel, você deve estipular um valor de aluguel mensal. Geralmente ele varia de 0,5% a 1% do valor do seu imóvel. Se seu imóvel fica numa área mais valorizada, você se aproxima mais dos 1%, e se fica numa área menos valorizada, você aproxima dos 0,5%. E depois disso, você deve calcular o valor referente a cada hora. Por exemplo, eu vou dar um valor hipotético e quero que você faça aí no seu caderninho com o valor do seu imóvel, ok? Digamos que o valor do seu imóvel é de R$200 mil. Ao aplicar a taxa de 0,75%, significa que o valor do aluguel seria por volta de R$ 1.500 por mês. Agora você divide esse valor pela quantidade de horas, assim é possível saber qual o valor de uma hora do aluguel. E se você passou uma hora para fazer uma peça, o valor dessa uma hora do aluguel deve ser incluído no preço de venda da sua peça. Esse mesmo tipo de cálculo deve ser feito com os outros custos estruturais para você saber exatamente o custo de uma hora de cada um. Lembre-se, quando você faz uma peça, você está alugando o seu tempo de trabalho, mas também todo o seu ambiente físico para confeccionar essa peça, e por isso esses valores devem ser incluídos. Os outros elementos são os seguintes. Água. Aqui você pega o valor da sua conta de água mensal e divide pela quantidade de horas. Por exemplo, se você trabalha em um ateliê durante 160 horas por mês e paga R$60 na água, o valor por hora será 60 dividido por 160, que será 37 centavos por hora. Agora, se você trabalha em casa, eu recomendo que você divida esse valor pela hora total que tem um mês. No caso, seria 24 horas vezes 30 dias, que dá 720 horas. Ou seja, o valor seria 60 dividido por 720, que daria 0,08 centavos por hora. Isso porque o cliente só paga pelo que você vai utilizar na confecção da peça dele. O restante da conta, quem paga é você. Essa mesma conta você vai fazer por aluguel, para a conta de energia, por telefone, para a internet. Se você tem loja virtual, você também deve incluir esse valor. E também a depreciação. Como eu disse antes, a depreciação é um desgaste natural sofrido pelos bens utilizados na execução do seu trabalho, como mesa, lâmpada, ferramentas e o computador, que agora você está usando para assistir essa apresentação. Para saber o tempo de vida, recomendo utilizar a tabela da Receita Federal. Segundo eles, máquinas, móveis e utensílios têm 10 anos de vida útil, e computador e periféricos 5 anos. Deixa eu dar um exemplo. Se você usa uma mesa para fazer o seu artesanato e ela custou R$200, essa mesa vai durar 10 anos. Isso significa que um dia de uso custa para o seu cliente R$0,054 por dia. E esse dinheiro você deve separar e juntar para daqui a 10 anos comprar uma mesa nova. Então, aqui a gente viu o custo com estrutura. O próximo é o custo da produção. Esses são os custos referentes à produção da sua peça e se inclui os materiais, todos os materiais utilizados na sua peça. Por exemplo, se você comprou 1 kg de cola e usou em uma peça 75 gramas, você deve saber exatamente quanto essas 75 gramas vão custar para o seu cliente. O mesmo tipo de cálculo deve ser feito para tecido, tinta, verniz, linha, papéis e todo o restante dos materiais utilizados na sua peça. E aqui entra uma coisa importantíssima, veja esse exemplo. Se o preço de 1 kg de cola na papelaria é R$20, mas você teve que se deslocar para comprar essa cola, então você também deve incluir o valor gasto no seu transporte e o valor do seu tempo gasto para ir até a loja. Então, digamos que você gastou R$5 no transporte e 1 hora para comprar. Vamos supor que sua hora de trabalho seja R$12,50. Então, o preço do quilo da cola será R$20, que é o preço que a loja vende, mais 5 do transporte, mais R$12,50 da sua hora. Isso dá o valor total de R$37,50. E caso você compre mais materiais além da cola, esses custos vão sendo diluídos em cada material. Outro elemento que ainda faz parte do custo de produção é a hora de trabalho. Aqui é importante você saber quanto vale sua hora para adicionar esse valor no preço de venda das suas peças. Você estipula o seu salário baseado na sua hora. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que usam artesanato para complementar a renda e outras que vivem do artesanato. Os valores de cada uma vai ser diferente devido à experiência e o tempo que cada uma vai dedicar a essa atividade. O valor da sua hora é muito pessoal, baseado no que cada pessoa espera ganhar como salário e também varia de região para região. Você deve pegar o salário desejado e dividir pelas horas que você vai se dedicar fazendo artesanato para vender. Por exemplo, se você quer um salário de R$2.000 e você se dedica ao artesanato 160 horas por mês, então o valor da sua hora será R$12,50. Porém, se você
usa o artesanato para complementar a renda e só consegue trabalhar nos finais de semana, então o valor da sua hora será diferente e o seu salário provavelmente será menor para conseguir um preço mais competitivo. Quando você for ganhando mais experiência e tendo seu nome reconhecido no mercado, aí sim isso vai refletir naturalmente no aumento do seu salário. Então, recapitulando, o primeiro custo foi com a estrutura, o segundo custo com a produção e o próximo é o custo com divulgação. Algumas pessoas usam anúncios em redes sociais ou mesmo panfletos e folders para divulgar suas peças. Esses custos devem ser incluídos também. O próximo é o custo com embalagem. Aqui entra os custos com todos os materiais utilizados para embalar sua peça. Isso inclui caixa, tag, papel de presente, isopor, fita, sacolinha, enfim, tudo que você utilizar. O quinto é o custo com entrega, que são os custos para levar seu produto para o cliente. O sexto é a margem de lucro, que na verdade é a margem de contribuição. Ele é o percentual guardado para você investir em cursos, reformas, experimentos, novas peças, materiais. Como eu disse antes, a margem de lucro é diferente do seu salário. O sétimo são os custos com comissões. Nem todo mundo tem esse custo, porém se você vende ou pretende vender pelo Elo7, Mercado Livre e outras empresas que intermediam o pagamento, você paga um percentual do preço de venda para eles. Portanto, esse valor deve estar previsto no cálculo do seu preço de venda. E o último são os impostos, que é o percentual pago para o governo. Do mesmo modo que as comissões, esse valor é calculado em cima do preço de venda. Então, se você tiver algum tipo de empresa, como MEI, ME, é necessário saber exatamente quanto você está pagando de imposto para poder repassar esse valor para o seu cliente. E se você vender suas peças como pessoa física, então provavelmente você está isento. Imposto é uma coisa que você tem que conversar com o contador para saber se no seu caso particular tem que pagar ou é isento. Então, esses foram os 8 tipos de custos que você deve levar em consideração na hora de calcular o preço de venda do seu artesanato. Eu tentei ser o mais detalhado e ao mesmo tempo resumido para que você entenda cada um e também para que esse vídeo fique curto. Eu sei, isso é muita coisa, porém você deve calcular seu preço certo para evitar ficar no prejuízo. Com toda essa informação apresentada, você já consegue calcular. E para quem quiser mais segurança e facilidade, eu vou mostrar uma segunda maneira que é a que eu utilizo. Atualmente, eu uso o Precifico. Com ele eu ganho muito tempo porque ele faz todas as contas para mim. Deixa eu te mostrar rapidamente como funciona. Eu acho ele bem fácil de usar e para quem quiser conhecer mais, clique no link que vai ter em algum lugar dessa página. Esse é o Precifico. Ele é uma ferramenta para instalar no computador com Windows. E eu vou fazer agora com você o preço de venda de uma peça. A primeira coisa a fazer é inserir os custos estruturais. O aluguel, depois a energia, a água, o telefone, a loja virtual e a depreciação. Aqui na depreciação eu vou inserir alguns bens para você ver como funciona. Por exemplo, notebook, cadeira e aqui vou informar o tempo utilizado para fazer a peça. Como esses custos são bem baixos, eu recomendo colocar em dias, mesmo a peça sendo feita em 30 minutos ou menos. Agora eu vou inserir os custos com a produção da peça. Primeiro, vou pôr as horas trabalhadas para confeccionar essa peça, por exemplo, foram 1 hora e 20 minutos. E agora vou colocar os materiais utilizados para confeccionar. Vou simular uma encadernação artesanal, porém você poderia fazer com qualquer tipo de artesanato feito por você. Eu usei 2 folhas de papelão cinza, papel para revestir externamente, papel para revestir internamente a capa e a contracapa, papel A4 para o miolo, nesse caso usei 100 folhas. Veja, ele já calcula automaticamente qual o custo dessas 100 folhas. Usei também fio encerado. Usei 2,5 metros. E usei cola PVA. 60 gramas. Ele já gera aqui o resultado, tá vendo? Sem precisar ficar calculando quantas gramas vale 1 quilo. Agora irei inserir os custos com divulgação. Aqui você pode escolher caso tenha utilizado, por exemplo, Facebook, Google, Folder, enfim. Depois você insere o custo com embalagem. Nesse caso usei uma caixa de presente. E aqui o custo com entrega. Se você usa correios, você insere os custos com correios. Se você entrega suas peças em mãos, você inclui também o custo que você teve com o carro ou ônibus. Se você vende usando o Elo7 ou outra loja virtual, você pode configurar a comissão deles aqui. Nesse exemplo, essa peça vai ser vendida no Elo7. E aqui entra os impostos. Você insere baseado no tipo de empresa que você tem, ou você pode pôr 0 caso você trabalhe como pessoa física. E por último você informa a margem de contribuição.
E o precifico vai gerar para você o preço de venda, seu lucro líquido e a margem de lucro. Se eu deixar zero, vou ficar no negativo devido às comissões e impostos. Mexendo aqui eu consigo ver qual o valor mínimo recomendado para a venda. E você também consegue visualizar qual custo deixa sua peça mais cara. Com isso você sabe exatamente o que você deve alterar para ter um preço mais competitivo e consequentemente mais lucro e mais vendas. Por exemplo, se você perceber um custo maior no material, então você pode ver formas de baratear esse custo, substituindo por materiais mais baratos ou procurando fornecedores mais em conta. Aqui embaixo tem a opção de salvar e você também pode imprimir um relatório para ter esses dados em mãos e poder avaliar seu preço sem precisar ficar na frente do computador. Eu vou deixar um link aqui embaixo caso você queira conhecer mais sobre o Precifico e dependendo de quando você esteja assistindo essa apresentação, pode ser que ele não esteja mais disponível. Isso é tudo. Para saber mais sobre o Precifico, clique no link. Obrigado por assistir a apresentação, abraços e até mais.